Força elétrica. A força elétrica é uma das 4 forças fundamentais da natureza. As outras 3 são a força da gravidade, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Quando as cargas têm sinais opostos, a força que vai ocorrer entre elas será uma força de atração. Os opostos se atraem. E se elas têm mesma carga, mesmo sinal de carga, a força entre elas será uma força elétrica de repulsão. E essa força ela é recíproca, é uma interação, de acordo com a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação oposta, ou seja, que tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários. Charles Augustin de Coulomb, que era um cientista francês, ele obteve uma expressão que nos dá de maneira quantitativa a força elétrica, o módulo da força elétrica. Ele percebeu que essa força elétrica dependia dos módulos das cargas elétricas, ou seja, módulo é um número estritamente positivo. E também depende da distância que separa essas cargas. Ele percebeu, experimentalmente, que a força é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas. E é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, essas conclusões estão resumidas nessa expressão aqui, que também é conhecida como Lei de Coulomb. Nesse vídeo, nós vamos resolver 2 questões relacionadas à força elétrica. Uma delas tem um aspecto qualitativo, ou seja, trabalha mais com as definições, com as ideias, e uma outra trabalha mais o aspecto quantitativo, ou seja, nós vamos precisar de usar um pouco de matemática, porque nós vamos aplicar essa expressão aqui, a lei de Coulomb. Vamos à primeira questão. Observa aqui essa questão, uma questão qualitativa, que diz o seguinte. Aqui você pode ler aqui, pausar o vídeo e ler, mas a ideia é o seguinte, tem uma bolinha carregada positivamente, e ela atrai 2 outras bolinhas, 2 e 3. As bolinhas 2 e 3 também se atraem. Veja que há uma atração mútua entre as 3 bolinhas 2 a 2. Certo? A alternativa que melhor explica esses fatos aí tem aqui as 5 alternativas. Vamos analisar essa primeira de cima para baixo, que diz o seguinte. Essa alternativa seria uma explicação para esses fatos? Vejamos, as bolinhas 2 e 3 têm cargas negativas. Será que essa afirmação ela melhor explica esses fatos? Os fatos mencionados no enunciado? Claro que não. Por quê? Bolinhas 2 e 3 têm cargas negativas, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Só que o enunciado diz que as bolinhas 2 e 3 também se atraem. Portanto, essa alternativa aqui não é correta. A segunda de cima para baixo diz que a bolinha 2 e 3 tem cargas positivas. Também não é válida essa situação aí. Ela não explica o fenômeno aí. O fato é o seguinte, para a gente não se demandar muito tempo aqui no nosso vídeo, vamos ver o seguinte. Considere aí a bolinha 1, conforme o enunciado, carregada positivamente. Vamos pegar aqui a bolinha 2. Essa bolinha 2 ela vai estar neutra. Tá certo? Então eu já dou a vocês um spoiler que a alternativa correta vai ser essa última aqui, ó, de cima para baixo. Mas vamos entender por quê? Vejamos, quando acontece a aproximação da carga 1 com a carga 2, vai haver a polarização da carga 2, ou seja, as cargas de sinais contrários vêm para próximo da carga 1, da bolinha 1, que está carregada positivamente. E as cargas de mesmo sinal vão para o lado oposto. Agora vamos considerar a bolinha 3, né? Isso vai explicar bem melhor os fatos, ou seja,
a bolinha 2 tem carga neutra e a bolinha 3 tem carga negativa. Vejamos que isso é verdade. Observe. Então, quando acontece a polarização devido à presença da carga positiva 1 próxima à carga neutra 2, vai haver uma força resultante na carga neutra de atração. Por quê? Porque a força elétrica ela diminui com a distância. Então, a força de repulsão aqui vai ser menor do que a força de atração aqui. Então, a resultante vai ser atrativa. E de acordo com a terceira lei de Newton, também essa força aqui ela vai ocorrer aqui na bolinha 1. Certo? Então, vai haver uma força de atração, de acordo com o enunciado. Ela atrai as outras duas. Do mesmo jeito, a bolinha 3 vai produzir a polarização na bolinha neutra. E vai haver uma força de atração entre elas. E aqui não está mostrado no desenho, mas também vai haver uma força de atração entre a bolinha 1 e a bolinha 3. Por quê? Porque elas têm cargas de sinais contrários. A alternativa correta é a última, de cima para baixo. Ou seja, a bolinha 2 estava neutra e a 3 com carga negativa. Diz que a uma certa distância, a uma distância d uma da outra, encontram-se duas esferinhas metálicas idênticas, de dimensões desprezíveis, com cargas menos 4Q, melhor dizendo, e mais 8Q, que se atraem com uma força de módulo F. De fato, né? Como elas têm sinais contrários, elas se atraem. E o módulo dessa força foi simbolizado pela letra F. Ou seja, o valor dessa força atrativa é F. Continuando, elas são postas em contato e em seguida colocadas a uma mesma distância. Quando isso acontece, a pergunta é a seguinte: a força entre elas após o contato? Aí tem as alternativas. Vamos analisar aqui a situação. Então, tá aí as cargas, as bolinhas, né, idênticas, as bolinhas metálicas, né, as esferinhas metálicas idênticas, com cargas dadas aí, conforme foi mencionado no enunciado. Elas se atraem com uma força F, porque elas têm sinais contrários, e estão separadas de uma distância D. Mas a questão diz o seguinte: essas carguinhas elas são colocadas em contato e em seguida são separadas e ficam uma da outra a mesma distância dessa situação aqui. Quando essas esferinhas entram em contato e são separadas, elas vão ter a mesma carga X. Por que isso acontece? Porque elas são idênticas. Vamos aplicar o princípio da conservação da carga elétrica. Que diz o seguinte: a soma das cargas depois é igual à soma das cargas antes, das esferinhas. Então, vamos ver qual é o valor de X dessa carga comum após as esferinhas entrarem em contato. Então, aplicando aí o princípio da conservação da carga elétrica, a soma das cargas depois, X mais X, porque a gente não sabe ainda quanto é esse X, essa carga, é igual à soma antes, menos 4Q mais 8Q. Resolvendo as duas somas aí, temos que 2x igual a 4Q. Isolando o x, passa o 2 dividindo. Então temos que x é igual a 4Q sobre 2, ou seja, x é igual a 2Q. O que é que isso significa? Que após as esferinhas terem entrado em contato, ambas adquiriram a mesma carga 2Q. Note que é uma carga positiva. 2Q. Então, tanto essa esferinha aqui quanto essa, após o contato, vão ter uma carga positiva de 2Q. Logo, após o contato, elas vão se repelir. Consequentemente, a gente já desconsidera a primeira, porque diz que a força é atrativa, e a terceira, de cima para baixo. Então, ficamos com 3 possibilidades de resposta. Para a gente saber qual delas é a alternativa a ser assinalada, vamos calcular essa força aqui, ó, essa força de repulsão aqui, em função dessa força inicial aqui, ó, na situação inicial.
Como a gente viu lá na lei de Coulomb, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas. Então vamos calcular o produto dos módulos da carga nessa situação aqui e nessa situação aqui. Vejamos. Então está aqui na primeira situação. Está aqui o produto dos módulos. Então, módulo de menos 4Q vezes módulo de 8Q. Módulo de menos 4Q é 4Q, só esquecer o sinal de menos. E módulo de 8Q vai ser o próprio 8Q. Fazendo aqui o produto, temos que o produto dos módulos deu 32Q². Vamos proceder da mesma forma para essa outra situação. Tá aí, vimos que o produto dos módulos das cargas na segunda situação dá 4Q². Então, como isso aqui ocorre, nós podemos montar uma regra de 3, direta, simples e direta. Como? Vejamos. Então, para esse produto aqui, dos módulos das cargas, a força é F, de módulo F, conforme o enunciado nos diz. Certo? Então, 32Q² está para F. E 4Q² está para Y. Nós vamos chamar essa força aqui de Y. A gente não sabe quanto é essa força. Então, vamos chamar de Y. Então, como elas são como aqui são grandezas diretamente proporcionais, temos que, porque a distância se manteve constante, tá vendo? A distância é a mesma. Certo? Então, quem está variando vai ser o produto dos módulos das cargas. Na primeira situação, 32Q². Na segunda situação, 4Q². Então, fazendo aí o produto dos meios pelos extremos e explicitando esses produtos, temos essa situação aí. 32Q² Y igual a 4Q² F. Cortando os dois lados da equação, dividindo tudo por Q ao quadrado, ficamos assim. 32Y igual a 4F. Como nós queremos Y em função de F, ou seja, essa força aqui em função dessa força aqui dada, vamos passar o 32 dividindo. Ou seja, isolando o Y, ficamos com... Pronto. Basta nós dividirmos 4 por 32 e repetirmos o F. Vamos ver quanto é que dá essa divisão de 4 por 32? Como 4 é menor do que 32, a gente acrescenta um zero, como aprendemos na matemática, e no quociente, onde vai ficar o resultado, o zero e uma vírgula. Ficou 40. 40 dividido por 32 dá 1. Não dá exato. Por quê? Porque 1 vezes 32 é 32. Para 40, a diferença é 8. Vamos continuar o cálculo da divisão, acrescentando o zero à direita do 8. 80. Dividido por 32. Nós sabemos que dá 2. Porque 3 é muito. 2 vezes 32 dá 64. Para chegar em 80, a diferença, ou seja, falta 16. Podemos ainda continuar esse cálculo. Acrescenta um zero novamente à direita do 16, formando 160. 160 dividido por 32 dá exatamente 5. A nova força Y, após as cargas entrarem em contato, ou seja, após essa situação aqui, ó, será de 0,125 F. Uma observação aqui. Se a gente pegar e dividir 1 por 8, também vai obter esse mesmo resultado, 0,125. O que é que isso significa? Que 4 sobre 32, 4 dividido por 32, é a mesma coisa que 1 dividido por 8. Isso quer dizer o seguinte, que essa força aqui, ó, nessa situação aqui, ficou 1/8 dessa força aqui, ó, na situação inicial. Espero que vocês tenham entendido as ideias principais. Um abraço.